Olá, seja muito bem-vindo a essa aula sobre bibliologia. Se você chegou até aqui, eu acredito que o seu desejo é aprender mais sobre a palavra de Deus. Bom, e qual que é o nosso intuito ao fazer essa aula sobre bibliologia? A nossa intenção aqui é fazer com que você manuseie melhor as escrituras, né? Afinal de contas, muitos cristãos hoje não conseguem se encontrar no tempo histórico, não sabem diferenciar um texto de um outro texto. Então, nosso objetivo aqui é bem simples, é fazer você aprender a fazer a divisão da Bíblia de uma forma bem didática. Eu acredito que esse conteúdo aqui vai ser muito enriquecedor. A gente trabalhou bastante aqui para poder montar esse slide para você, esse conteúdo, que é um conteúdo muito caro. Eu espero que você aproveite ao máximo e eu tenho certeza que esse conteúdo vai edificar a sua casa e a sua família. Bom, então a gente vai fazer aqui uma breve apresentação, né, para quem ainda não teve acesso, nunca acessou o canal Carta Viva. Eu sou o pastor Rodrigo, eu sou estudante de licenciatura em História, então estou trilhando uma jornada aí do conhecimento, né? E para quem nunca teve acesso ao canal, a gente tem alguns vídeos lá sobre a história da igreja. São vídeos bem simples, né? Contando um pouquinho sobre a história de Martinho Lutero, Santo Agostinho, entre outros heróis da fé. Fizemos lá uma playlist. E agora eu quero dar continuidade a esse trabalho aqui, trabalhando um pouquinho com os slides, né? É uma outra forma didática aí de passar o conhecimento para vocês. Então aproveita esse vídeo aí, faça aí algumas anotações. Você pode tirar também um print da tela. Você pode curtir esse vídeo, pode comentar aí também no canal, pra gente continuar gravando o conteúdo, tá bom? Bom, tendo dito isso, então, vamos então à introdução da nossa aula. Hoje a gente vai tratar sobre o tema da bibliologia, que nada mais é do que uma das muitas áreas da teologia, né? E ela trata aí um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia, né? A Bíblia como um todo, como livro, como revelação, a Bíblia como cânon, quais são as línguas da Bíblia. Então ela está estruturada em um ramo muito amplo. Para a gente não fazer um vídeo muito longo e não chegar ao nosso objetivo, que é conhecer a estrutura da Bíblia, a gente vai tratar então somente do tópico 1, que eu coloquei aí sobre a organização da Bíblia. Para você saber também de outras áreas aí da bibliologia, nós temos então o estudo da cronologia bíblica, que nada mais é do que colocar a Bíblia no seu tempo histórico, né? Cada acontecimento no seu devido lugar. Tem aí também a formação do cânon da Bíblia, ou seja, como que esses livros foram inspirados e foram organizados aí pelos primeiros cristãos, né? Os pais da igreja. E outro tema também, entre muitos, tem aí sobre as línguas originais da Bíblia. Tá bom? Então nós estamos em um campo muito amplo. A gente vai resumir aqui essa aula, a gente vai tratar somente sobre a organização da Bíblia. Nosso foco, então, é fazer com que você, cristão, tenha aí acesso a esse manual prático de fé e que você consiga organizar a sua leitura da melhor forma possível a partir desta aula. Vamos lá, então. Então, o que chega a ser bibliologia, né? Colocamos aqui uma definição na introdução. Bibliologia é uma área da teologia bíblica e histórica. Seu estudo possibilita uma compreensão das escrituras desde a sua origem, estrutura, formação e inspiração. Então vamos fazer aqui o nosso primeiro pouso nessa matéria ampla que é a bibliologia para entender do que ela fala, né? Então a gente colocou aqui alguns tópicos, né, que é a origem das escrituras, a estrutura, a formação e a inspiração. Tudo isso está dentro da bibliologia. Não tem como a gente fazer teologia sem conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia ela é um material usado pelo teólogo. É claro que a gente pode se apoiar em outros livros, né, como a filosofia, que serve à teologia. A gente pode usar a história, a arqueologia, que também vão servir à teologia, mas a nossa matéria-prima para esse tipo de trabalho será a Bíblia Sagrada. Note que hoje nessa aula eu não vou falar aqui sobre a parte da inspiração, né, que é a parte transcendental da Bíblia. Hoje a gente vai falar um pouquinho da parte teórica dela, uma parte um pouquinho mais prática, para que a gente possa pegar o livro sagrado e saber onde está cada coisa no seu devido lugar. Então, supondo que você vai fazer aí o seu primeiro acesso a esse livro, a sua primeira leitura, a pergunta que fica é: quais são os assuntos então que a gente pode encontrar na Bíblia, né, no texto sagrado? Eu linkei aqui 9 temas, 9 tópicos aqui, daquilo que você pode encontrar. É claro que pode ter muito mais, mas esses aqui são um dos temas principais aqui falando do Antigo Testamento. Então nós temos a criação de Deus, a época pré-abraâmica, a conquista de Canaã, o período dos juízes, o reino unido de Israel, o reino dividido de Israel, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônio e o retorno do cativeiro. Esses 9 tópicos aqui que eu coloquei são os temas principais aí do Antigo Testamento,
né? O Antigo Testamento, também conhecido como Antiga Aliança, ele está baseado no pacto que Deus fez com a geração de Israel, com o povo, através da figura do patriarca Abraão, que depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando a gente tratar aí dos livros históricos da Bíblia Sagrada. Importante saber aqui é que o Antigo Testamento tem esses tópicos aí como principais e é o assunto que vai ser tratado aí durante os 39 livros do Antigo Testamento. Ainda falando então sobre quais assuntos podemos encontrar na Bíblia, nós temos aí então os assuntos principais que eu coloquei aqui sobre o Novo Testamento, né? Falamos aqui que o Antigo Pacto, então, ele foi marcado pela aliança entre Deus e Abraão e a sua geração, a sua descendência, que viria a ser o povo de Israel. No Novo Testamento, então, temos uma nova aliança agora de Deus com os homens, através da figura de Jesus Cristo, né? O pacto que foi selado ali na nova aliança, na cruz do Calvário, na redenção, a qual ele realizou. Então, como temas principais, nós temos o período interbíblico, né? Que é aquela página em branco que você tem na sua Bíblia que separa o Velho do Novo Testamento. Foi um período muito longo, de muitos acontecimentos. Temos aí o nascimento de Jesus, a chamada dos discípulos, morte e ressurreição de Cristo, a Igreja Apostólica, a expansão do Evangelho, as Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais e o Livro da Revelação, também conhecido como Apocalipse. Todos esses são aí, então, alguns que eu citei aqui como temas principais aí do Novo Testamento. Então agora, já que nós sabemos então quais são os principais assuntos do Antigo e do Novo Testamento, a gente vai agora descobrir então quantos livros tem e quais são os temas, né? Quais são os títulos, né? Que carregam aí estes livros da Bíblia Sagrada. Na primeira coluna aqui, então, nós temos aqui o Antigo Testamento, formado por 39 livros, que estão divididos em lei, história, poesia e profecia. Aqui embaixo também falando um pouco sobre as línguas, né, que foi escrito o Antigo Testamento. Ele foi escrito no hebraico, foi escrito também em aramaico, que foi uma língua que os hebreus importaram após o cativeiro babilônio, e algumas poucas palavras escritas na língua persa. Na próxima coluna, a coluna que fala sobre o Novo Testamento, temos então a formação da Nova Aliança com 27 livros, com os temas biografia, história, epístolas e profecia. E a língua que foi escrita o Novo Testamento foi no grego, não esse novo grego que temos agora, mas o grego chamado grego koiné. Esse próximo slide trata então sobre a divisão do Antigo Testamento, né, que nós já dissemos aqui que tem 39 livros. Então, quando você pega a sua Bíblia, para você melhor se identificar e saber em qual tempo histórico você está, fica muito mais fácil, então, conhecendo quais são os temas principais daquele bloco de livros. Por exemplo, na primeira coluna temos, então, os livros da lei, também conhecido como Pentateuco. São os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. Nele nós temos, então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 primeiros livros, então, são os livros da lei. Em Gênesis temos a criação de Deus, em Êxodo temos a saída do povo de Israel do Egito, partindo para Canaã, que era a terra prometida. Em Levítico temos ali as leis cerimoniais, em como Israel deveria cultuar e adorar a Deus. Em Números temos ali a numeração do povo que Deus colocou ali no meio dessa saída. E em Deuteronômio temos então a repetição das leis para uma nova geração que estava ali em Israel. Segundo bloco, temos então os livros históricos, né, que são Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Esses então são livros históricos, né? Eles começam então com a chegada de Josué após a morte de Moisés na terra de Canaã, e aí Josué vai dar seguimento então no acampamento, colocando cada tribo no seu devido lugar geográfico. Depois a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre a geografia, onde cada tribo ficou, também para você se localizar aí na geografia bíblica, enfim. E a história prossegue aí até chegar ao livro de Ester, contando aí o período histórico, o que aconteceu em Israel após eles chegarem na Terra Prometida. Para quem já conhece a Bíblia sabe que eles passaram pelo cativeiro assírio, pelo cativeiro babilônio, e muitas coisas se desenrolaram aí. Terceiro bloco, temos então os livros poéticos, né, que estão baseados em cantos, né? Temos o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Quarto bloco, temos os livros proféticos, né? E os proféticos estão divididos em outros 2 subtópicos aí, né? Que são profetas maiores e profetas menores.
Não leve profetas maiores como profeta melhor do que o profeta menor. Essa definição de maior ou de menor é simplesmente teológica, ela foi colocada para falar um pouco sobre quem tem um livro, quem tem mais profecias no seu livro. Então não é uma questão de um profeta ser melhor do que o outro, e sim pelo tamanho do seu livro ou o tempo em que cada profeta profetizou. Então os maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações também do próprio Jeremias, né? Ezequiel e Daniel. Livro dos profetas menores, na última coluna, temos então Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então essa é a formação aí do Antigo Testamento, né? São os 39 livros então do Antigo Testamento. Agora faltam só os 27 para compor os 66 da Bíblia, do conjunto de livros. Partindo então para o Novo Testamento, eles estão divididos aí em biografia, história, epístolas paulinas, epístolas gerais e profecia. Esse bloco, o primeiro bloco de biografia, a gente trata aí sobre a exposição dos evangelhos, né, na visão dos discípulos de Jesus, né? Então temos aí Mateus, Marcos, Lucas e João apresentando aí de formas diferentes para um público diferente a perspectiva do Cristo, tanto humana quanto divina. Temos aí no pequeno bloco de história a história então de Atos dos Apóstolos, né, que foi a história da igreja primitiva, como que a igreja surgiu e como que ela reagiu após a morte e a ressurreição do seu Cristo. Terceiro bloco temos então as epístolas paulinas, né, que vão tratar aí das cartas que Paulo escreveu para a edificação e formação das igrejas, a qual ele tinha ganhado durante seu ministério, que são elas Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Quarto bloco temos então as epístolas gerais, né, que tratam aí de uma mensagem para toda a igreja, uma mensagem mais universal, né? Temos então Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª João, 3ª João e Judas. E por fim, não menos importante, temos aí o bloco da profecia, que é o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, na qual é a consumação de todas as eras, de todas as coisas. Bom, e agora tratando aqui, para a gente encerrar aqui essa breve aula, falar um pouquinho sobre a terminologia, né, algumas definições aí da Bíblia, de onde que veio esse nome, né? Então temos aqui no azul, aqui um tom azul um pouquinho mais escuro, a definição do nome Biblion ou Biblos, né, que vem do grego, que significa coleção de livros. No latim temos então uma forma mais singular, o latim já apresenta a Bíblia, um nome singular. E aí nós temos então a definição dentro da própria Bíblia. Nós não vamos encontrar essa expressão, essa palavra Bíblia, dentro do texto sagrado, mas vamos encontrar então muitas definições dentro da própria Escritura, né? Que são elas aí, por exemplo, Escrituras, que está lá em Mateus capítulo 21, versículo 42. Temos também a definição de Sagradas Escrituras, em Romanos capítulo 1, versículo 2. E temos também a expressão de a Palavra de Deus, que está lá em Marcos 7,13, Hebreus 4,12. Você pode conferir aí essas referências. São nomes então utilizados para fazer referência à Bíblia, ao texto sagrado. E agora um ponto muito curioso para fechar essa breve aula. A gente vai falar aqui sobre a formação da Bíblia, e esse é um ponto muito curioso. Então a Bíblia ela foi formada durante um período de cerca de mais ou menos 1500 anos. Quando a gente fala de história, a gente não tem um tempo cravado, mas um tempo sim aproximado. Então durante 1500 anos então foi que esse conjunto de livros foi formado. Temos aí a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, que foi formado num período de 1000 anos. Temos aí mais 400 anos do período interbíblico, que eu tinha falado para vocês que é aquela página em branco que vocês têm na Bíblia, né? Um período de silêncio. Silêncio a gente chama de período intertestamentário também, né? Ou período interbíblico, porque foram 400 anos em que não houveram nenhuma profecia, né? Mas houve muitos acontecimentos históricos importantes, principalmente para a nação de Israel. E temos aí o Novo Testamento, que foi escrito aí durante mais ou menos um período de 100 anos. Tudo isso, todo esse conjunto de livros foi escrito por 40 autores em lugares diferentes, com profissões diferentes.
E agora aqui um ponto-chave, né, que é o ponto 4, que são as características da Bíblia Sagrada, né, que são pontos muito importantes, que é a unidade e a sua preservação. Unidade porque todo esse livro, embora seja de autores diferentes, com tópicos diferentes, tratam todos de um mesmo assunto, levando o livro a, a ter uma forma única, né? Não existe um livro tão intenso e tão forte como a Bíblia, e aqui eu estou usando aqui um pouco do aspecto transcendental agora, mas a Bíblia de fato é um livro que é muito coerente em cada um dos seus pontos, há uma unidade muito forte. E por fim temos aqui a preservação, que fala um pouco sobre como esse livro aí se manteve durante tantos anos e conseguiu chegar até a nossa geração. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa breve introdução aqui sobre a bibliologia. A estrutura da Bíblia é só um tópico de muitos, né, que existem nesse tema tão vasto da teologia, como eu disse aqui no início, mas eu procurei ser o mais sucinto possível e trazer aí as definições que melhor cabem, para que você possa aí ter o seu contato com a Bíblia Sagrada e poder se organizar. Nas próximas aulas a gente vai trazer uns assuntos mais aprofundados, como a geografia bíblica, como que a Bíblia chegou a descobrir que esses livros realmente eram inspirados e formar essa coleção de 66, enfim, tem muito assunto aí de bibliologia, vai ser gravado nas próximas aulas, entre outros assuntos que eu quero tratar aqui, e eu espero poder contar com a sua presença aqui no nosso canal Carta Viva, e poder edificar aí a sua vida, e que você possa aprender um pouquinho mais da Bíblia, e também um pouquinho mais de história.